Boa noite! Boa noite, gente! Uma live mais do que especial hoje. Que dia é hoje, gente? Dia 15 de setembro. Hoje é dia do cliente, então temos sim uma live especial aqui para você que me segue aqui no Instagram. Ai, vamos ver quem tá entrando aqui. A Luana, Evelyn, tudo bem? Fabiola, Laise, cadê? Igor Pimentel, tudo bom, gente? Boa noite! Oi, Tati, tudo bem? Boa noite! Deixa eu dar boa noite aqui pra vocês. Gente, eu já quero começar essa live agradecendo vocês que estão entrando. Você que de repente vai assistir isso aqui gravado, né? Porque as lives aqui ficam gravadas, né? Afinal de contas, hoje é dia do cliente e eu fico muito agradecida por vocês que estão aqui no meu Instagram, porque de uma certa maneira vocês acompanham aqui o meu trabalho, mesmo que vocês não tenham feito ainda assessoria comigo, ou não tenham feito, ainda tá pensando, ou então só me segue porque gosta dos conteúdos que tem aqui, né? Eu sinto vocês assim, parte da minha vida, né? Tudo bom? Vamos entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Vamos compartilhar essa live, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que será que é melhor, gente, ser enfermeiro no Brasil ou nos Estados Unidos. Você que tá aí, que já tá na live, ó, a Fernanda tá entrando, a Raíza tá entrando, digita aqui pra mim, ou então bota a bandeirinha, Brasil ou Estados Unidos. O que você acha, enfermeiro e enfermeira? O que você acha? Será que é melhor aqui no Brasil? Será que é melhor nos Estados Unidos? O que vocês percebem, assim, de pontos, né, positivos e negativos, de repente, entre Estados Unidos e Brasil? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, né? Não vou entrar na diferença de plantão, essas coisas que nem eu já fiz uma live sobre isso, né? E ainda mais, gente, olha só, toda live fica gravada no YouTube também, tá? O pessoal já tá participando aqui, ó, botando bandeirinhas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá ganhando, hein? Então, ó, Vanessa, Suzana, Anderson, meu marido lindo, tudo bom, amor? Aqui a Tati, a Raíza. Já a galera tá botando bandeirinha dos Estados Unidos. Vamos lá, hein? Ó, a Cris. Oi, Cris. Tudo bom, meu amor? Como eu te falei um dia, se é pra ralar muito, que seja ganhando em dólar. Isso aí. Coloca coraçãozinho aí que quem pensa também que nem a Cris, né? Gente, a gente rala muito, né, aqui no Brasil, quando a gente trabalha como enfermeiro, não é verdade? Eu me lembro quando eu trabalhava como enfermeira aqui, caraca, ralava bastante, né? No hospital que eu trabalhava, gente, a gente não tinha nem lugar pra descansar, né? Porque aqui no Brasil a gente pode descansar. Eu nunca gostei de dar plantão à noite. Sou péssima de noite, gente, sou péssima. Eu prefiro a rotina do dia, porque eu não consigo muito dormir assim fora. Mas a galera que gostava da noite sempre reclamava, porque não tinha lugar para enfermagem, para descansar. Era bem tenso o negócio e a gente ralava muito, né? Então, ó, a galera aqui tá botando aqui, ó. Raíza falou que o reconhecimento profissional, né, dos Estados Unidos, né? A Jamília também botou aqui bandeirinha dos Estados Unidos. Oi, Ana, tudo bom, minha querida? Botou bandeirinha dos Estados Unidos. Então é isso. Então vamos falar um pouquinho, gente, das diferenças, né, entre Brasil e Estados Unidos que eu trouxe aqui pra vocês, né? A Ana botou aqui que adora trabalhar de noite. Ana, tu vai se dar bem, hein? Lá nos Estados Unidos ainda recebe mais. Se você não tiver problema, né, de não dormir, porque lá realmente, gente, não pode dormir, tá? À noite, não dorme. Né? Se for tranquilo pra você, você vai se dar bem à noite. E realmente eu acho que como aqui no Brasil, o plantão à noite lá é mais tranquilo, que nem é aqui no Brasil também, né? No sentido de você não tem às vezes muito familiar ali ligando, né? Você não tem ali a rotina passando, né? Então acaba ficando mais tranquilo. Os enfermeiros, né, que já estão atuando nos Estados Unidos, que eu já entrevistei, eles falam que até certo ponto é até melhor, às vezes, no início, começar mais fazendo plantão de noite, até pegar a rotina, né? Imagina, gente, é uma nova rotina, né? Que a gente vai ter que aprender quando chegar lá. Natasha Campos, eu moro no Brasil, eu estou indo para os Estados Unidos, eu comecei meu processo, Natasha, lá em 2022,
E se Deus quiser, se esse Visa Bullet permitir, que eu não quero nem falar de Visa Bullet aqui, gente, que eu ainda tô, ó, emocionada desse último final de semana que eu fiquei pé da vida com esse Visa Bulletin. Mas a gente, vida que segue, né? Se tudo permitir, Natasha, esse ano eu tô chegando lá, tá? Eu estou indo trabalhar na Pensilvânia, tá? Em Pittsburgh, no hospital da UPMC, tá? Meus amores vão chegando aqui. Oi, Rosana, meu amor, tudo bom? Pra quem não me conhece, gente, quem é novo aqui, eu sou Monique Slama. Como eu tava falando, eu comecei o meu processo lá em 2022. Esse ano, se Deus quiser, eu estarei chegando nos Estados Unidos, porque eu quero muito contar pra vocês a minha rotina, a minha mudança, como é que vai ser tudo, né? A gente já tá aqui num clima mais ou menos de mudança, que eu já tô me desfazendo de algumas coisas. Então eu quero muito chegar lá para poder contar para vocês como é que foi a minha história, né? Assim, no processo de mudança, né? E trabalho com assessoria. Para quem não sabe, eu faço toda a parte de assessoria de validação de diploma para você que é enfermeiro, que tem vontade, né, de atuar nos Estados Unidos. Então, tem vontade? Quer validar o diploma? Quer alguém do seu lado? Pode falar comigo. Inclusive, gente, nessa semana do cliente, vocês perceberam que eu vou fazer live todos os dias, né? Nessa semana do cliente, eu estarei fazendo uma oportunidade, um brinde, um presente cada dia, tá? Cada dia é uma oportunidade nova. E aí você vai perceber, tá? Cada dia é uma oportunidade nova para vocês. No final de cada live, eu vou disponibilizar a oportunidade. Vocês, qualquer coisa, me chamam no direct ou no meu WhatsApp, tá bom? Ó, a Rosana botou aí, a melhor do mundo, amo muito. Ai, minha linda. Rosana, gente, é minha cliente. Hoje é uma amiga querida, né? Então, é isso aí, vamos juntos, né? Vou continuar a assessoria, sim, né? Eu já tô começando a reduzir, por exemplo, quantidade de vaga por mês, né? Mas exatamente visando, né, essa mudança toda. Porque, gente, a minha assessoria é assessoria VIP mesmo, né? Eu não sou o tipo de assessoria que vou mandar você fazer alguma coisa. Eu faço pra você tudo, tá? Eu pego na sua mão. Quem é meu cliente sabe como é que funciona, né? Então, eu prezando por essa qualidade que eu sempre busco manter pros meus clientes, eu não tenho como ficar fazendo 20 processos por mês. Não tem condição, porque senão eu não dou conta. Então, vai continuar a assessoria, né? E nessa semana agora, se você tiver interesse em aproveitar, aproveita, me manda mensagem, tá? Então vamos falar um pouquinho, gente, de Brasil e Estados Unidos. Eu tava pensando nessa live, eu gosto muito de fazer live aqui pra vocês, mas às vezes a gente não fica meio que sem ideia, né? De o que trazer nas lives pra vocês, né? Ó, a Rosana botou aqui, dá colo, ombro, tudo. Verdade, né, Rô? Ó, a Cris também é minha cliente e amiga querida também, né? A gente caminha junto de mão dada mesmo. Vocês estão vendo que eu não tô mentindo na live. Tem gente aqui que é meu cliente que sabe. Então, eu tava pensando aqui, o que falar entre Estados Unidos e Brasil, né? Até pouco tempo atrás, eu fiz uma live aqui levantando alguns pontos entre diferença de plantão, com foco no plantão. Mas eu achei legal a gente abordar nessa live um pouquinho de diferenças no geral entre Brasil e Estados Unidos, pra gente pensar se de fato a gente quer ir para os Estados Unidos. Faz sentido pra gente? Não é todo mundo que quer embarcar. Não é todo mundo que quer, tipo assim, sair daquilo que tá certo aqui, né? Às vezes você tá no Brasil e você tem um emprego, né? Você trabalha, você tem ali familiares, você tem amigos e você tem uma rotina que pra você não faz sentido para os Estados Unidos, né? Eu tenho amigas minhas enfermeiras que falam assim, cara, eu não quero para os Estados Unidos, de nenhum, não, nem embarcaria nesse processo, Monique, você tá maluca, né? Eu gosto de morar no Brasil, né? Eu gosto de ficar aqui, eu já tenho minha vida organizada aqui. Então, isso é importante. A gente tem que levar em consideração que nem sempre as pessoas querem ir para os Estados Unidos. Às vezes as pessoas, elas estão bem aqui no Brasil e elas querem ficar no Brasil. E uma coisa que eu aprendi, gente, quando eu me mudei para a Espanha, que eu morei lá 2 anos com meu marido, o quanto que é importante a gente entrar na cultura, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber eu gosto da cultura americana? É algo que faz sentido para mim viver essa cultura? É algo que eu quero que os meus filhos vivenciem essa cultura, né? Vou contar uma história aqui interessante, né? Quando eu me mudei para a Espanha, por exemplo, com meu marido, a gente
foi morar numa casa, aí a gente falou assim, cara, vamos sair, vamos comprar uma televisão e um som. Pra gente poder ter uma televisão, um rádio em casa, pra gente ir aprendendo, melhorando o espanhol, né? E aprendendo o espanhol, a gente tem que ver televisão, a gente tem que ouvir música, enfim. E aí a gente saiu pra poder comprar, né, essa televisão e esse som. Só que, gente, a gente saiu depois do horário do almoço. Tava tudo fechado na cidade. E a gente assim, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Tá fechado? Será que é feriado? O que será que tá acontecendo aqui, né? A gente morou em Salamanca. E aí a gente foi entender o que era. Era uma cultura deles, num determinado horário, na parte da tarde, fechar tudo. Então as pessoas fecham o comércio, vão para suas casas, sei lá pra onde elas vão, eu acho que elas vão pra casa dela, né? E descansam. Almoçam, dormem, descansam. E, inclusive, eu tenho uma teoria. Eu acho que eles vivem muito exatamente por conta desse hábito, sabia, gente? Gente, o que tinha de pessoas morando na Espanha com mais de 100 anos... Era muita gente com mais de 100 anos. E eu tenho essa teoria. Até hoje eu acho que isso que influencia. Não é possível, é alguma coisa cultural. Porque eles comem, tipo assim, eles gostam de coisas também gordurosas e tal. Então eu acho que isso deve influenciar de alguma forma. O fato de, depois do almoço, pegar e vou dormir um pouquinho, vou descansar, vou relaxar e depois eu retomo. E realmente, gente, depois das 4, 5 horas da tarde... Parece que a cidade ficava viva de novo, né? Aí as lojas abriam e aí iam até mais tarde, né? Iam até ali às 9 horas e tal. Então era uma coisa cultural. Então o que eu quero dizer pra vocês? Será que eu estou pronta, você está pronto pra viver essa cultura americana, né? Qual é a cultura americana, gente? A gente tem que botar na ponta do lápis. Os americanos, eles são muito mais diretos, né? Eles não ficam dando muito rodeios nas coisas. O americano, ele não tem o calor brasileiro, né? E a gente tem que se preparar para isso. Aqui, às vezes, no Brasil, né? Quem nunca aqui conhece alguém e já fala, cara, olha, eu gostei de você, depois passar lá em casa, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. A gente é dessa pegada, né? Cultural do brasileiro, essa alegria, essa energia. E que muitas vezes a gente vai se mudar e a gente não vai ver isso lá, né? Então, isso é um ponto importante, que a gente tem que começar a entender essa cultura que eu quero. Quer ver outra coisa que eu percebo muito ali, né, dentro da cultura no geral, né? Nesse primeiro ponto eu tô trazendo algo de cultura no geral. É a questão da meritocracia. Nos Estados Unidos isso é uma coisa muito forte, inclusive, gente, dentro das escolas, por exemplo, né? Então, nós que temos filhos, quem tem filho aqui, gente? Fala pra mim, coloca aqui nos comentários. Quem tem filho... Quem que vai imigrar com filhos? Quem que de repente o filho ou a filha é quem de fato está motivando você a sair do Brasil, né? Talvez você pense assim, nossa, eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, eu quero poder proporcionar uma experiência diferente, né? Eu quero que ele vivencie algo que não seja isso que ele já está acostumado, não é verdade? Ó, a Evelyn botou aqui que tem um filho, eu tenho 2. Eu tenho a Maria Clara de 16 e o Pedro de 6 anos, né? Então, assim, eles me motivam muito, do tipo assim, poxa, tô doida pra minha filha ter a experiência do high school dela lá, né? Dela poder escolher as matérias, né? Porque não tem esse negócio lá, que você tem ali as grades, né? Mas coisas por fora que você vivencia, que você mesmo escolhe. Então, se a pessoa gosta de uma determinada área, a pessoa pode aproveitar e estudar aquela determinada área na escola. Cara, eu acho isso fantástico, né, assim, você explorar e perceber aquilo que você gosta, né, eu fico lembrando, eu na minha época ali de vestibular, a gente não tinha essas experiências, né, que no Brasil a gente não tem essas experiências todas, e a gente tem que escolher uma profissão, então isso eu quero que minha filha possa vivenciar, e ela vai entrar no high school, né, então se Deus quiser, gente, eu preciso ir esse ano, pelo amor de Deus, então ela vai vivenciar essa experiência, o meu pequenininho vai ter uma outra experiência, né, vai pegar ali desde pequenininho, né, ele vai crescendo e vamos ver como é que vai ser. Então a gente tem que entender qual a questão da meritocracia, que é uma coisa muito enraizada do americano, né, ela existe dentro das escolas também. Então, por exemplo, ó, você fez um negócio, você vai ganhar uma estrela, você vai ganhar, sei lá, num evento da escola tem lá, né, chama o aluno que fez
foi melhor em matemática, aí ganha ali um diploma, ganha um negocinho, não sei o que. Então você desperta isso, né? Isso faz parte da cultura deles. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso como foco, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber isso. Ó, americano muito patriota. Eu não vejo brasileiro tão patriota, né? Isso é uma questão cultural deles. Eles são extremamente patriotas, né? Então, a gente tem que entender que eles têm uma dinâmica diferente, né? Se a gente for levar para a parte da nossa prática profissional, né? A questão do horário do descanso, né? Das leis trabalhistas. Cara, isso é muito importante. Eu participo de grupos de enfermeiros que querem ir para os Estados Unidos e às vezes as pessoas não sabem, por exemplo, lá não tem negócio de licença maternidade como tem aqui no Brasil. Ah, Monique, você acha certo, você acha errado? Não é questão de saber achar certo ou errado, né? Se eu for falar o certo, eu acho que a mãe deveria poder ficar com o filho pelo menos o primeiro ano de vida e o pai inclusive junto, porque eu acho que os dois tinham que ter direito de ficar junto com o filho. Eu já acho isso pra mim que seria um cenário perfeito, né? Eu tenho uma amiga minha que ela é da Suécia, ela falou que lá é assim, que ela teve direito de ficar, mas o marido também ficou, né? Então, assim, gente, eu acho que isso seria o certo, né? Assim, afinal de contas, nada como poder ter os pais juntos ali naquele primeiro ano de um filho, né, gente? É difícil, é complexo. Eu acho que todos os anos são difíceis e complexos, porque cada um na sua complexidade. Mas olha que bacana, né? Então, é uma questão cultural. Para eles lá faz sentido isso. Nos Estados Unidos não existe isso, né? No outro dia a gente tava num grupo lá e aí colocou, né, que a pessoa tava grávida, tava no processo de imigração, enfim. E aí alguém botou, ó, lá não tem licença maternidade. A pessoa, gente, como assim? E aí, eu não vou receber salário? Gente, não recebe. Se não trabalha, não recebe, né? Você tem que trabalhar. Existe, dentro da enfermagem, às vezes, dependendo da empresa que você faz, você até tem uma licença ali que você recebe por um tempo, tal, mas depende muito da empresa, tá? Então, isso a gente tem que parar pra pensar, né? Ai, caí, me machuquei, fiquei de licença médica. Não tem licença médica, percebe? Existe ali o PTO que você consegue utilizar, né? Mas é importante a gente botar. Mas em contrapartida, gente, cara, eu vou ter um país com mais oportunidade, né? A gente sabe o quanto que os Estados Unidos, ele é de fato um país capitalista, né? Então o consumismo, ele existe ali dentro. Você tem poder de compra. Então, por exemplo, por que agora mesmo lançaram o iPhone 17, né? Se eu não me engano, né? Quem é que tem iPhone que sabe? O meu não é iPhone, mas eu acho que lançaram agora o 17. Gente, todo mundo lá troca de celular com muita facilidade, troca de carro com muita facilidade, né? Por quê? Porque você tem uma economia sólida, você tem um poder de compra muito grande, né? Não tô dizendo que não existem pessoas que vivem na pobreza nos Estados Unidos, não é isso. Mas a gente tem que parar pra pensar que a gente tá indo, gente, quando a gente migra, a gente tá indo com uma situação muito organizada. É isso que a gente tem que ver, sabe? A gente tá indo com um green card. Então você tem direito de morar, você tem direito de trabalhar. Você não vai ganhando 10 dólares a hora, entende? Você já vai ganhando ali um salário de, no mínimo, eu nunca vi ninguém saindo daqui do Brasil com, no mínimo, sei lá, 32 dólares a hora, entendeu? Então, assim, no mínimo esse valor, né? E aí eu fico me perguntando, às vezes eu vejo vídeo no YouTube de pessoas que vão ilegal, né? E ganham ali, sei lá, 12 dólares a hora. Gente, a pessoa trabalha pra cacete, beleza. Mas a pessoa constrói as coisas, a pessoa consegue construir um patrimônio, sabe? Ela consegue organizar, estruturar ali a situação. Então eu me recuso a acreditar que a gente, na nossa situação, do jeito que a gente sai do Brasil, que a gente não vai conseguir galgar uma coisa muito melhor pra gente. Eu me recuso, gente, assim, sinceramente, eu me recuso, né? Do jeito que a gente sai do Brasil, não é possível que não vai dar certo esse negócio, né? Aqui, ó, a Jamile botou aqui, no dia que o iPhone está disponível na pré-venda, um caos, faz fila nas lojas. Pois é, faz fila nas lojas, né? Eu sigo uma menina que é do Turista Orlando, que eu gosto muito dela. E aí ela tava mostrando que tinha saído, né, o iPhone 17. E aí,
já tinha fila, tinha um monte de coisa lá e tal. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu não sou muito de iPhone, mas eu acho que talvez nos Estados Unidos eu vou ter que me render a iPhone, né? Aqui no Brasil eu sempre tive Samsung, né? E eu gosto do Samsung, gente. Eu gosto de Samsung. Será que lá eu vou achar Samsung? Lá tem Samsung também, né? Então talvez eu fique no Samsung, não sei. Mas se bem que tem coisas que é só da Apple, né? Tem essas coisas, né, gente? Eu não sei. Mas vamos que vamos. Então, a gente tem que pensar por outro lado também, né? A gente tá indo com uma situação muito organizada, gente. Muito organizada, tá? Gente, quem nunca participou da minha live, fica tranquilo que depois que eu falo um pouco do tema do dia, depois eu sempre abro para perguntas e respostas. Então, se você tem dúvidas sobre validação, processo, como que é, como que não é, você já pode deixar aqui no ponto de interrogação, que depois eu sempre abro para dúvidas e respostas e respondo vocês aqui ao vivo, tá bom? E a live vai ficar gravada, não só aqui, mas também no nosso YouTube, tá? Por enquanto, eu só tô subindo as lives no YouTube, mas eu vou começar a movimentar o meu YouTube quando eu estiver aqui no processo de mudança. Vou fazer uns videozinhos e um vlog lá, tá? Então, gente, os Estados Unidos é um país capitalista. Não tem jeito, não adianta achar que não é, porque é, né? Então, a gente é bombardeado de informações, de coisas, e às vezes a gente tem que segurar ali, né? A gente fez uma live de credit score aqui também, falando do quanto que a gente tem que ponderar às vezes as coisas pra gente não se perder nessa história, né? Ó, a Jamila falou assim, ó, você encontra sim Samsung, mas compensa mais comprar um iPhone devido ao valor. Pois é, né? Eu tô achando, Jamila, que eu vou me render o iPhone. Tô achando isso, sabia? Vou contar pra vocês depois quando eu chegar lá. Vamos ver. Porque tem uns negócios, né, que você faz o plano e aí o iPhone já vem parcelado no plano. Tem um negócio assim, né? Então, vamos ver. Quando eu chegar, a gente vai ver isso, né? O que a gente tem que entender também, né, assim, com relação aos Estados Unidos e Brasil, a diferença, né? Por exemplo, plano de saúde, né? O Health Insurance. Eu sei que em alguns lugares, alguns estados, você tem mais facilidade a ter acesso à saúde pública nos Estados Unidos, né? Mas, no geral, a gente percebe que é extremamente importante a gente sim investir no Health Insurance quando a gente está morando nos Estados Unidos. A gente sabe que o sistema deles lá é diferente daqui do Brasil, né? Então tem a questão do copay, tem a questão de você pagar algumas outras coisas, apesar de você pagar todos os meses. Porém, eu nunca vi, gente, americano cruzar a fronteira para vir correndo pro Brasil, porque aqui no Brasil tem SUS, tá? Nunca vi, tá? Nossa, eu vou deixar de morar nos Estados Unidos porque no Brasil tem o SUS e eu quero ir pro Brasil porque tem SUS. Não existe isso, tá? Eu gosto do SUS? Gosto do SUS. Mas a gente também não pode ser hipócrita. As pessoas aqui no Brasil, gente, quando melhoram um pouquinho de vida, o que elas fazem? Elas fazem um plano de saúde. Porque a gente sabe que aquela teoria linda que existe do SUS não acontece na prática. Isso é verdade, infelizmente. Entendeu? Que triste, né? Eu conheço milhões de pessoas que ficaram na fila e não conseguiram fazer as coisas que tinham que fazer. E infelizmente não tinham plano de saúde, né? Se bem que hoje em dia, né, gente, aqui no Brasil um plano de saúde também tá bem difícil as coisas, né? Então, o que eu penso sobre a questão da saúde? No meu ponto de vista, no meu entendimento, aqui no Brasil eu já pago plano de saúde também. Eu me vejo como sendo necessário ter plano de saúde. Então, pra mim, eu ter que pagar o plano lá, né? O ruim é a tal do copay. Isso eu acho que é ruim porque você sempre tem que também, de uma certa forma, deixar um dinheiro reservado. Porque numa emergência, você vai ter que pagar uma parte do tratamento, uma parte do atendimento, né? Mas isso eu vou falar melhor pra vocês quando eu chegar lá e ver. Eu sei que a minha empresa, por exemplo, tem 3 opções de planos, né? Tem um que é mais básico, que é o Silver. Depois tem o do meio, que é o Gold. Depois tem o Platinum. O Platinum, eu sei que se eu pagar ele, eu não pago mais nada. Tipo assim, vamos chutar, tá? Vou chutar aqui um valor, né? O valor é $500, né? Se eu pegar esse plano, que é o mais fodão, eu sei que eu não preciso pagar mais nada,
Não tem copay, não tem nada. Se precisar de fazer alguma coisa, acabou, já tô pagando ali naquele lugar, naquele plano, entendeu? A minha empresa é assim, né? Não sei se as outras empresas também têm um plano tipo esse, assim, que você não precisa pagar mais nada, né? Você já paga ali e não precisa pagar mais nada. Enfim, não sei, tá? Mas quando eu chegar lá eu vou saber melhor e qual que eu vou usar, tá? Qual que eu vou utilizar. Mas isso é uma coisa importante, porque faz parte da cultura, que a gente não entende muito aqui, né? Tem algumas nuances que são diferentes. Então, por exemplo, quer ver uma coisa diferente? Aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que a gente investe mais em saúde primária, né? Prevenção. Eu não acho que nos Estados Unidos eles investam nisso. E eu acho isso tão triste, sabe? Assim, no outro dia eu tava até pensando, eu falei assim, gente, será que a gente conseguiria montar... Eu sou uma mulher que monta um negócio, gente. Montar um negócio lá com esse olhar, sabe? Mais de prevenção, porque eu adoro saúde de primária, de prevenção e tal. Conseguir trazer um pouco disso que nós temos aqui, que eu acho maravilhoso, e que lá eu acho que não existe. Existe, mas não é tão o foco quanto é aqui, né? Então, isso é um caso a se pensar, um ponto a se considerar, né? E quem sabe a gente não investe fazendo alguma coisa nesse sentido lá. Então, a questão do plano de saúde é uma questão que a gente precisa levar em consideração quando a gente estiver lá. Eu sei que existe, assim, quem mora na Flórida tem muito negócio de médicos brasileiros, maneiras de você se consultar, enfim, eu sei que existe uma possibilidade dessa. Tem também muitas unidades filantrópicas também, né, que as consultas são mais baratas e tudo mais. É uma questão de a gente explorar ali a cidade que a gente vai e ver quais são as possibilidades, o que tem, o que a gente tem direito, o que não tem. Será que eu faço o plano de saúde só para mim e meus filhos e meu marido usa saúde pública? Será que isso vai impactar em alguma coisa lá na frente se eu utilizar essa... Entendeu? Vocês têm que olhar e pensar nisso tudo, nesse contexto ali da saúde, que às vezes a gente não entende direito como funciona, mas a gente precisa ter, né? É que nem quando a gente vai como turista lá. É surreal a gente ir como turista e não pagar um seguro saúde, né? Porque acontece alguma coisa, acabou, você vai vender um rim e você vai ficar por lá, né? Mais exemplo, eu tenho um plano aqui. Precisei esses dias ir ao médico, meu plano cobre o atendimento médico. O hospital direcionou a receita, a farmácia, em seguida eu tive que pagar pelo medicamento. Em seguida eu pedi um reembolso ao plano, eles me devolveram. Olha que legal! Então, que bom! Você precisou pagar o copay lá, que fala que tem que pagar, né? Uma parte, ou não, ou cobriu a parada toda pra você, né? Então, é isso. Cada um tem uma experiência, é viver aquela experiência ali e ver o que vai sair daquele sistema de saúde ali, né? Daquele plano que você escolheu. Eu, quando chegar lá, eu vou olhar com mais tranquilidade esses 3 planos e vou ver aquele que faz mais sentido para minha família, né? Será que é o básico que vai fazer sentido? Será que é melhor pagar o mais caro? Não sei. Vamos ver, tá? Ó, cobriu tudo, viu? Então, gente, tem experiências e experiências, né? É uma questão da gente parar e analisar, porque às vezes a gente não conhece como é que funciona e às vezes a gente fala assim, eu não vou porque lá não tem saúde. Não é assim, gente, né? Você vai pagar um plano de saúde, aqui você paga um plano de saúde. Gente, quanto que tá um plano de saúde aqui para uma família? Vamos lá, bota aí nos comentários. Se você for pegar um plano bom para uma família de 4 pessoas, você tá pagando em torno de R$4.000 aqui no Brasil, gente. Verdade ou mentira isso que eu tô falando? Então a gente paga, entendeu? Paga, às vezes a gente quer marcar um exame e não tem vaga. O exame é para não sei quando, entendeu? A grande verdade é essa. Essa é uma realidade que a gente vive no Brasil, né? E não é toda a família, gente, que tem R$4.000 para pagar um plano de saúde, entende? Aí você vai fazer pros seus filhos, de repente você fica fora, enfim, não sei, né? Difícil. O salário mínimo do enfermeiro aqui tá difícil, né? No Rio de Janeiro, pelo menos, eu moro no Rio. Aqui, mal a gente consegue ganhar o piso, né? Dentro das ofertas que tem, né? Aqui tem o SUS. Aqui tem o SUS. Mas até o SUS, gente, infelizmente no SUS, a gente... No outro dia mesmo, minha sogra tava falando comigo. Monique, fui na clínica da família. Tu acredita que não tem médico pra atender? E falaram que não sabe quando vai ter médico.
Eu falei assim, e eu adoro clínica da família, né? Eu adoro. Eu sou enfermeira de saúde da família. Eu falei assim, gente, como é triste isso, né? Como é triste a gente perceber que às vezes a pessoa precisa de uma consulta médica e não tem. E não tem, gente. Infelizmente não tem, né? Às vezes você descobre uma doença, um câncer, alguma coisa, você tem que ficar na fila, você não consegue, né? É muito triste isso. Mas existem outros pontos do SUS que são muito bons, tá? Eu não sou contra SUS, não. Eu gosto do SUS. Mas aqui todo mundo que tem condição de pagar acaba pagando plano de saúde, né? Não tem jeito, tá? Quer ver outra coisa interessante que eu acho dos Estados Unidos, trazendo mais para nossa visão de enfermagem? Eu acho que nos Estados Unidos a gente tem mais oportunidade de avançar na carreira em áreas que aqui a gente não tem. Então, eu acho isso muito interessante, tá? Então, por exemplo, eu não tenho vontade de fazer anestesista, de ser uma enfermeira anestesista. Eu não tenho, não me imagino nessa área. Que nem, por exemplo, a área de estética, né? Que é uma área muito promissora nos Estados Unidos, né? Quem aí não segue a Fabi, segue a Fabi. Ela, inclusive, agora tá até na Espanha, agora fazendo um negócio lá, um evento lá, né? Por exemplo, eu sei que aqui tem estética também, mas eu vejo que nos Estados Unidos você tem um campo que você, de fato, sei lá, você cresce ali naquele negócio, entendeu? Então, o que eu percebo é que nos Estados Unidos você tem uma possibilidade de crescimento, não só de conhecimento, mas de salário também. Gente, vamos parar com a palhaçada de achar que a gente não gosta de dinheiro. A gente gosta de dinheiro. O mundo gira em torno de dinheiro, entendeu? A gente quer poder dar o melhor estudo para os nossos filhos. A gente quer poder dar lazer para os nossos filhos, entendeu? A gente quer poder viver numa casa digna, entendeu? A gente quer isso. E isso deveria estar disponível para todos. Isso deveria estar disponível para todos, né? Então, lá eu percebo que você vai estudando e você vê as coisas acontecendo, né? Aqui, às vezes, você faz uma pós, 2 pós, e você não vê as coisas acontecendo, às vezes. Isso é muito triste, né? Dentro da nossa profissão. Então, lá nos Estados Unidos, eu vejo que você tem oportunidades de você crescer na carreira e explorar áreas que a gente não explora tanto aqui, tanto, por exemplo, eu quero ser uma enfermeira anestesista. Lá existe essa possibilidade, aqui não existe, né? É um campo. Eu quero ser uma nurse practitioner. Lá existe isso. É um escopo de trabalho diferente do escopo de trabalho de uma enfermeira especialista aqui, né? Então, lá você vai estudar, você vai ser uma nurse practitioner, você vai ver que seu salário vai aumentar. Você vai ter, obviamente, né? Eu sempre falo, quanto mais coisa a gente quer, mais responsabilidade a gente tem, né? Tudo bem, né? Mas você tem um campo ali a explorar, né? Por exemplo, lá tem uma coisa que é o travel nurse, por exemplo, né? Não falei de travel nurse. Travel nurse, gente, travel nurse faz muito dinheiro, entendeu? Então, assim, você não é, né? Pra quem não sabe o que é travel nurse, você não é o staff fixo daquele hospital. Então, você faz um contrato com o hospital para você cobrir um déficit que ele tem ali, né, no setor, sei lá, por 3 meses. E você vai e você é. Só que, gente, a gente tá falando de um salário que começa a ser pago em torno de 80... Eu já vi gente falando de $100 a hora, entendeu? Mas você é travel nurse, né? Você não faz parte do... Vocês entenderam, né? Você não é o staff ali, né? Aquele não é o seu lugar de trabalho. Você tá ali 3 meses, daqui a 3 meses você vai para outro lugar, entendeu? Como é que funciona isso, né? Então, assim, quem gosta de ter muito assim, eu gosto de ficar no mesmo lugar, bonitinho, minha rotina, bababá, talvez o escopo do travel nurse não vai ser legal, né? Você tem que ver se vai fazer sentido para você. Mas, por exemplo, eu não vejo isso aqui no Brasil acontecendo. Uma que aqui no Brasil a gente não ganha por hora, né? Você já pegou o seu salário e dividiu pelas horas trabalhadas para ver quanto que você ganha a hora? Não vai ser $100 a hora que você vai ganhar. E lá você tem essa possibilidade, né? Então, assim, eu acho que é um mercado, gente, que enquanto enfermeiros a gente pode explorar muita coisa nos Estados Unidos. Muita coisa, sabe? Ir para ver para onde que a vida vai levar, né?
Ó, minha amiga está lá, Débora botou aqui. Tem um seguro-saúde, paga $100. E esses dias ela passou com uma enfermeira que prescreveu até ansiolítico. Pediu exames, médico prescreveu vacina e tudo foi coberto. Olha que bênção. Essa enfermeira que atendeu a sua amiga, Débora, ela é uma nurse practitioner. Entendeu? Ela é uma nurse practitioner. Eu achei muito legal essa possibilidade de ser enfermeira anestesista. Sim, tem uma live aqui, gente, que tá salva. Uma live antiga que eu fiz com a Chan Ramos. Ela trabalha nessa área lá, tá? Tamires, muito interessante essa autonomia lá. Eu sou enfermeira esteta, tenho HOF. O que é HOF? Me fala aí que eu não sei. Mas a oportunidade aqui no Brasil tá difícil. Gostei dessa parte. Cara, e lá, vou te dizer uma coisa. Segue, Tamires. Tamires, te passei as informações no WhatsApp, tá? Segue a Fabiana, tá? Pra você conhecer um pouco mais do trabalho da Fabi. Ela trabalha lá como nessa área, né? Tá aí uma área que eu acho que eu nunca faria também. Eu não sei, eu não me vejo trabalhando nessa área de estética. Mas eu acho que é uma área... Eu tenho clientes que gostam dessa área, né? E sonham em ter, e atuar nessa área. Eu acho que vale muito a pena. O que a gente só tem que ter em mente, gente, falando aqui um pouquinho da validação do diploma, o que a gente só tem que ter em mente é porque o sponsor, pra gente que tá saindo do Brasil com sponsor, que a gente precisa de um sponsor, né? Se a gente tiver ido pro EB3, você não vai achar um sponsor que te leve pra essa área. Então, às vezes, tem que estar disposta a fazer o quê? Ir pra uma outra área, né? E depois migrar pra essa área lá, tá? Mas você que é enfermeira aqui, esteta, cara, a Fabi sempre dá essa dica, né? Sempre trabalhar nas fotos pra você ter sempre o que mostrar, né? O que eu fiz, né? Qual foi o resultado que eu tive, tá? Mas é muito legal. Travel Nurse deve dar muita experiência legal. Ah, deve dar muita experiência, né? Muita experiência. A harmonização facial. Ah, tá. Obrigada. Agora eu entendi. Tá. Oi, Ju. Tudo bem? Isso, a live aqui da Chan. Ju. A Ju, gente, que me ajuda aí. É a Ju que responde vocês no WhatsApp quando eu não tô disponível. Ela que tá ali sempre olhando vocês e atendendo vocês com muito carinho, né? A live aqui da Chan Ramos é muito legal, tá? Eu sou enfermeira obstetra e urgência e emergência também. Muito bom. Monique, ela tem uma possibilidade de área de imunização. Então, lá nos Estados Unidos, tem clínicas de imunização. Eu não sei como é que é a parte, tipo, um enfermeiro abriu uma clínica, bababá, bababá. Seria nessa modalidade que você tá falando? Aí eu teria que ver como é que é, né? Não sei se de repente, Monique, eu tenho muitos anos na imunização aqui, eu desenvolvi um projeto, sei lá o quê, vou tentar um EB2NW, alguma coisa nesse sentido, vou apresentar o meu caso com o advogado pra gente abrir alguma coisa lá. Não sei, teria que ver, sabe? Mas uma vez, eu conversando com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, e ela é mãe. Ela falou assim, amiga, aqui às vezes no CVS você tem vacina aqui, você vai ali na farmácia, eles aplicam e tal. Então eu não sei como é que é, entendeu? O mercado. Tem que analisar, tem que explorar e tem que dar uma olhada, tá? Especialização daqui, vale lá, sou intensivista e queria muito me manter na área. Gente, o engraçado, o meu Instagram agora, eu acho que deu um bug aqui, sumiu aqui negócio de ponto de interrogação. Se alguém deixou coisa no ponto de interrogação pra mim, eu não vou conseguir ver. Deixa eu mandar aqui um comentário pra ver se volta. Mandei um comentário, aí voltou pro normal. Tá, agora voltou pro lugar normal. Beleza, tô vendo vocês. Vamos lá, especialização. Gente, a nossa especialização, ela é totalmente diferente de uma especialização nos Estados Unidos. Em que sentido? Em tese, a gente não consegue aproveitar, tá? Uma vez eu fiz uma live com Marlon, o nome dele, se eu não me engano, tá? E ele, por ele ter feito o curso de estomaterapia numa faculdade com um selo lá, que tem um selo específico, ele tem direito a validar o diploma dele,
né? Então, eles analisam o currículo. O que é análise o que é validação de diploma, gente? Análise de currículo de histórico, né? Análise de histórico. Eles validam o histórico, mas depois você precisa fazer uma prova e passar. Gente, tudo nos Estados Unidos é prova, tá? Não adianta ficar fazendo cursinho que não dá prova, porque não adianta. No outro dia eu tava falando com um amigo meu que trabalha lá já, trabalha na empresa que eu tô indo. Eu falei assim, tem alguma coisa que eu já posso ir fazendo daqui do Brasil, pra já ir estudando e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, sinceramente, só se você quiser aprender uma coisa, porque assim, pra eles aqui, nada vale em tese, entendeu? Se não tem uma prova, não tem uma coisa que vai te dar um certificado. Que você tenha que fazer a prova, entendeu? Por que quando a gente vai fazer um ACLS, por exemplo, da American Heart Association, por que é válido lá? Porque a gente tem todo um cronograma que é mundial e a gente faz uma prova no final. Tem gente que faz o ACLS e não passa. Tem gente que faz o ITLS e não passa. Normal, tá? Enfermeiro, médico, não passa. Então, você tem que passar e é válido. Entende isso? Tá? Então, voltando para a especialização, tirando a especialização, por exemplo, de estética, né? A Fabi conta. Ela tinha a pós dela daqui, ela tinha muito atendimento aqui no Brasil. Isso foi o portfólio dela para lá, entendeu? Mas ela não dependia, né, de sponsor para contratar ela, porque ela teve o Green Card por outro meio, né? E ela trilhou e vem trilhando uma carreira brilhante, uma carreira linda, maravilhosa, próspera nessa área lá. Que eu acho incrível e eu torço muito pelo sucesso dela, entendeu? Então, assim, o que eu tenho visto de especialização, ela é bom pra você botar no seu currículo, pra você falar sobre, pra você, entende? Mas você não consegue fazer uma equivalência, entendeu? No outro dia, por exemplo, eu tenho pós em saúde do trabalhador e saúde da família. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar descobrir um meio de validar a minha pós de saúde do trabalhador. Aí eu entrei lá, eles têm lá uma associação de saúde do trabalhador, blá, 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 blá. Aí eu tava lendo, eu acho que eu não vou conseguir, entendeu? Porque eu também queria tentar ver se eu conseguia validar. Mesmo que eu tivesse que fazer prova, não tem problema eu fazer a prova, entendeu? Mas eu queria tentar, mas eu acho que não vai dar certo, entende? Aí essa de estomoterapia dá certo, por quê? Por conta desse selo, que eu não vou lembrar o nome agora, gente. Depois eu posso até botar aqui nos stories pra você. Mas, quando você entra no site pra você ver quais são as faculdades que tem esse selo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, só a UERJ. E quantas faculdades não dão pós-graduação aqui em estomoterapia? Milhões de faculdades dão aqui no Rio de Janeiro. Mas somente a UERJ tem esse selo, entendeu? Então, eu fui pesquisar no site, não tem faculdade com esse selo em todos os estados brasileiros, né? O estado que mais tem é o de São Paulo. Então, quem é de São Paulo se dá bem, se quiser ir nessa área, entendeu? Então, pode ser uma área de vocês utilizarem aí, de repente, para quem quer fazer. Só conta para conhecimento, né? Aí você bota ali no currículo, né? Você fala, aqui no Brasil eu sou considerada especialista, tal. Mas para eles, cara, não é. Porque quando você vai ver, gente, quando você... Por exemplo, a colega que botou aqui a experiência do nurse practitioner lá. Cara, atendeu, prescreveu um ansiolítico, pediu o exame, fez isso, faz aquilo. Você vê que é um escopo de trabalho que você não vê as enfermeiras aqui no Brasil fazendo isso, gente. Vamos ser sinceros, né? Talvez, assim, na estratégia da família você ainda tenha um pouco mais de autonomia, assim, né? Pra você prescrever alguma coisa, tal, não sei o quê. Mas, assim, não é o que você vê acontecendo, né? Então, a gente tem que se ligar nisso. Cara, é um estudo diferente, entendeu? Né? Então, obviamente, é uma cobrança diferente também. Né? Então, a gente tem que ficar de olho. Ó, tem um pós de centro cirúrgico CME. Será que aproveita? Cara, é isso que eu tô falando. A nossa pós-graduação, gente, às vezes ela é muito mais em sala de aula do que na prática. É isso, Dria? WCET, isso mesmo. Esse é o tal do selo que tem que ter pra estomoterapia, tá? Então, assim, é muito complexo a gente
convalidar uma pós-graduação, porque lá é totalmente diferente. A Sobesp, exatamente, no site você vai ver. Você entra no site, aí tem lá Sobesp e o WCET. Tem que ter esse selo. Aí, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro só a UERJ. Aí, pra você entrar nessa pós-graduação da UERJ, você tem que você tem que mandar um currículo para elas analisarem o seu currículo para ver se elas aceitam você. Você tem que passar uma prova, eu acho, para você entrar, se eu não me engano. Tem um edital que é aberto. Então, você já vê que não é uma pós-graduação que você se inscreve ali e o pessoal te aceita. Entendeu? Complexo isso, né, gente? Mas é uma possibilidade, tá? Então, vale a pena você... O que eu posso dizer para vocês é... Vamos validar o diploma. Precisa de pós-graduação? Nenhuma. Não precisa de pós-graduação nenhuma. O foco é validar o diploma para você ser enfermeiro lá. Ah, eu fiz uma pós-graduação aqui. Beleza, bota no seu currículo. Leva o seu know-how dentro de você. E lá você vai fazer o seu Master Degree, seu Doctor Degree, né? Porque às vezes aqui no Brasil até essa nomenclatura confunde a gente. Porque aqui quando a gente fala muito em mestrado e doutorado, às vezes a gente pode tendenciar a pensar muito na área acadêmica, né? E lá não é, você não vai dar aula, entendeu? Você vai realmente para a prática atender paciente, né? Mas você vai fazer ali um Master Degree, um Doctor Degree, né? E tudo mais. Ah, Monique, mas aqui eu fiz meu mestrado profissional, não sei o quê. Tá, gente, não é a mesma coisa que lá. Sabe o que eu acho que a gente tem que ter em mente? O escopo de trabalho é diferente, entende? É totalmente diferente. Na hora que você quer subir um degrau, a cobrança é diferente, o escopo de trabalho é diferente. Você vai estudar lá para você se tornar isso que você quer ser. Então, eu acho que isso é uma parada muito bacana que a gente tem nos Estados Unidos, né? Essa possibilidade de a gente sonhar com outros voos, entende? Cara, a gente tem que ser águia nessa vida, a gente tem que olhar além, sabe? A gente tem que... Sabe aquela águia que olha assim além, olha pra frente? Eu penso muito nisso, a gente tem que ser além disso, a gente tem que olhar as possibilidades. E eu acho que os Estados Unidos, ela dá essa possibilidade pra gente. Ah, Monique, eu recebo muito essa pergunta às vezes. Ah, eu vou ficar na fila, você acha que eu faço uma pós-graduação? Eu falo, cara, às vezes pro seu conhecimento é bom. A gente vai ficar na fila, gente, não tem jeito. Por isso que eu falo pra vocês, quer começar o processo, não fica pensando muito não. Começa logo essa bodega, entendeu? Porque vai ficar na fila. Ah, mas eu vou de EB2NW. Vai ficar na fila do mesmo jeito. São filas diferentes, mas você vai ficar na fila, entendeu? Então, assim, gente, não tem pra onde correr da fila. O que você vai fazer nesses 2, 3 anos que você tá esperando na fila? Ah, eu vou fazer uma pós. Cara, faz, porque é bom pra você aprende coisa nova. Eu acho que ensinamento, gente, nunca é demais. Eu sou uma mulher que adora estudar, entendeu? No outro dia eu tava falando com meu marido, eu falei assim, porra, se eu soubesse que eu ia ficar tanto tempo na fila, eu teria feito uma pós. Pra conhecimento meu, entendeu? Assim, tipo, sabe? Talvez eu teria investido numa pós pra estudar alguma coisa diferente, né? Mesmo que não me fosse valer muito lá nos Estados Unidos, talvez eu teria estudado, né? Eu não imaginei que eu fosse ficar tanto tempo na fila, né? Eu nunca imaginei isso, assim. Esse cenário, gente, que eu tô vivendo, eu nunca imaginei. Então, o que eu posso dizer pra vocês é, quer ir pros Estados Unidos? Faz sentido? Você gosta da cultura americana? Você entende como que funciona lá, pra você não chegar lá e se frustrar, né? Nossa, eu não sabia que aqui eu não podia dormir à noite. Não, já tô te dizendo aqui, não pode dormir à noite, você vai trabalhar, você vai ficar acordado, entendeu? Então você já tem que se preparar emocionalmente, gente. É espiritual a preparação, é emocional, é física, é tudo, né? Eu tô aqui buscando emagrecer pra ver se eu melhoro o meu físico pra poder trabalhar lá. Eu tenho que pensar nisso também. Entendeu? Eu não quero chegar lá do jeito que eu tô agora, por exemplo, porque eu sei que a rotina de trabalho é puxada, entendeu? Mas como a gente conversou no início da live, cara, eu prefiro trabalhar pra caramba ganhando em dólar do que fazendo plantão aqui ganhando em real, entendeu? Então eu tenho que preparar o meu corpo, eu tenho que preparar a minha mente, eu tenho que preparar o meu emocional, eu tenho que preparar o meu espírito pra isso, né? Então, o que eu posso dizer pra vocês é, faz sentido essa vida pra vocês? Faz sentido ter uma experiência diferente com a sua família? Faz sentido você
trilhar novos caminhos dentro da área profissional, cara, então começa agora essa parada, entendeu? Porque eu tô na fila desde 2023. Eu comecei meu processo em 2022, eu estou na fila desde 2023. E é isso que nós temos pra hoje, entendeu? A fila que vai aguardar. Mas isso não é pra vocês, então já que tem fila eu não vou fazer, deixo pra lá e vou ver outro lugar. Não, se você gosta dos Estados Unidos e é pra você os Estados Unidos, entra na fila logo, né? Faça o que precisa fazer pra entrar na fila logo, tá? Pra quem decide dar entrada no processo morando lá, fica mais fácil? Eu vou ser sincera com você, Adri, eu vou dar a minha opinião e vou dar o que eu percebo, tá? De relatos de pessoas. Eu acho que quem vai pra lá e mora lá e faz o processo de lá, eu percebo que tem muito mais dificuldade pra alcançar, às vezes, o NCLEX, por exemplo, porque precisa trabalhar muito para poder se manter em dólar, né? Eu tô falando de uma situação onde, eu quero ir como turista, virar estudante e tudo mais. Eu percebo que tem uma grande dificuldade do tipo assim, cara, eu tô aqui, minha vida é em dólar, eu preciso trabalhar para pagar a minha vida e eu não tenho tempo de estudar, tá? Então, assim, se eu for te falar o processo é fácil, o processo vai acontecer do mesmo jeito, tá? A validação é mais fácil para quem tá nos Estados Unidos? Não, a validação é igual para qualquer um. Tô nos Estados Unidos, tô no Brasil, eu tô na África, eu tô na Europa, não interessa onde você tá. Vai acontecer da mesma forma, tá? O processo é igual. Eu vou mandar e-mail pro Corém, eu vou mandar e-mail pra sua faculdade, eu vou correr atrás disso pra você e você vai estar lá estudando. O que eu percebo é isso, que quem tá e de repente não tem uma vida muito financeiramente organizada, entendeu? Se queixa muito disso. Caraca, eu tenho que trabalhar pra caramba, eu não consigo ter tempo de estudar. É isso que eu percebo, tá? E aí, talvez, no Brasil, você às vezes tem uma rede de apoio pra te ajudar mais, entendeu? Porque isso é um ponto também a considerar, né, gente? Aqui a gente tem rede de apoio no Brasil, nos Estados Unidos a gente não tem, né? Então, assim, a gente meio que... A vida vai acontecendo, né? Então, em relação ao processo em si, é igual, tá? É igual, acontece do mesmo jeito. Mas o que eu percebo é isso. As pessoas que estão no Brasil, elas conseguem focar mais no processo do que as pessoas que estão nos Estados Unidos, tá? É só uma percepção que eu tenho, tá bom? Mas no final das contas, tudo vale a pena se colocarmos na balança. Eu também acho, gente. Eu acho que vale super a pena, entendeu? Cara, eu gosto da cultura americana, vou ser sincera. Sempre que eu viajo pra lá, eu amo. Eu gosto de como é a cidade. Eu gosto... Cara, quer ver uma coisa que eu gosto? Parece que é bobeira, né? Mas não é, não. Eu me lembro uma vez, aquele negócio do americano ser direto, sabe? Assim, tipo assim, não tem meio termo. Uma vez eu fui na Ross. Quem é que conhece a Ross, gente? Coloca aqui. Quem conhece a loja Ross? Não, a idade não pesa no processo, não. Se você tá disposta a estudar, a trabalhar, isso não vai influenciar em nada, tá? Uma vez eu fui na Ross, a Adri falou, eu adoro a Ross, né, gente? Eu fico lá, que nem uma louca lá, garimpando o negócio da Ross. Aí eu falei, comprei uma bolsa de praia. E olha que eu nem gosto muito de praia, gente. Não gosto muito de praia, meu marido que gosta de praia. Aí eu falei, cara, eu vou comprar essa bolsa, que vai que lá no Brasil eu vou começar a ir pra praia agora. A bolsa desse tamanho. Aí quando eu cheguei no hotel, aí eu falei assim, aí o meu marido falou assim, cara, onde é que você vai enfiar essa bolsa? Tu nem vai pra praia direito, pra que tu gastou dinheiro comprando essa bolsa de praia? Eu falei, eu disse que eu achei bonita, tava barato, tal, não sei o quê. Aí ele falou, cara, não sei pra que tu comprou essa bolsa. Aí depois eu fui pensar, eu falei, cara, pior que é mesmo, eu nunca vou pra praia. Eu tô aqui, comprei uma bolsa de praia aqui, vou fazer volume quer saber, eu vou voltar lá na loja. Aí voltei. Aí eu toda, né, tipo assim, na época meu inglês não era como é hoje, né? Aí eu tentando explicar pra mulher que eu não queria mais a bolsa. Aí ela, tá, me dá a bolsa. Aí eu dei pra ela assim, ela, toma, você quer dinheiro? Toma, dinheiro aqui pra você. Vai lá, pode comprar o que você quiser ou ir embora. Gente,
Como é prático! Aqui no Brasil, você vai trocar uma peça, você comprou uma blusa, você desistiu da porra da blusa, você quer voltar no dia seguinte, você tem que levar nota, tem que levar não sei o quê, você tem que justificar, se duvidar, você tem que assinar uma carta de próprio punho explicando por que você não quer a porra da blusa. Eu achei isso o máximo. Eu falei, cara, eu gosto dessa praticidade, né? Pra vocês terem noção, teve uma vez que... Outro incidente que aconteceu. Eu fui no Walmart, aí vi lá um carrinho... Meu filho adorava os Transformers na época, né? Aí vi lá um Transformer... Aí sabe quando o cérebro meio que dá uma bugada? Você vê o valor, mas você não converte? Só que quando a gente tá como turista, tem coisa que a gente precisa converter, né, gente? Pra ver se vale a pena comprar aquele negócio mesmo, né? Aí eu vi um brinquedo do Transformers, do... Qual é o nome daquele que é amarelinho, gente? Bobobi? Não, é Bobobi o nome desse? Eu não sei. Um que é amarelo, que é gente boa, que é legal, eu gosto muito dele. Aí, vi lá, né, $50. Falei, cara, que legal, vou comprar pro meu filho. Aí, paguei. Aí, quando eu cheguei no carro, eu dei pro meu filho, né, o brinquedo. Não foi nem no carro, a gente foi no Disney Spring. Aí eu falei, Pedro, vamos ver aqui o brinquedo, blá, 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 blá. Só que quando a gente abriu, que tirou da caixa, gente, o brinquedo era uma coisa furreca, sabe? Assim, parecia brinquedo de camelô aqui, que você paga R$10. Aí meu marido, cara, tu é maluca, tu deu $50 nesse negócio, tu converteu isso? Eu falei, puta merda, cara, pior que eu paguei caro nesse negócio. Aí eu falei, antes e agora? Vou voltar lá, será que a mulher deixa eu trocar? Porque realmente não valia a pena o brinquedo, sabe? Aí eu falei, o não eu já tenho, vou levar. Aí levei o brinquedo dentro da sacola, só que a caixa eu já tinha jogado no lixo. Eu falei, cara, a mulher não vai trocar esse negócio. Aí eu levei lá, falei, vou tentar. Aí eu falei, moça, sem querer, eu comprei esse brinquedo, mas meu filho não gostou do brinquedo. E realmente o brinquedo era muito ruim, sabe? Gente, o brinquedo era ruim mesmo. Aí eu falei, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Aí ela falou assim, tem problema não, me dá aqui. Aí ela falou assim, você vai querer comprar outro brinquedo? Aí eu falei, eu vou ver outra coisa pra ele. Ela falou, tá. Aí ela pegou, me deu o dinheiro, falou, pode ir lá comprar o que você quiser. Eu falei assim, gente, caraca. Eu achei que a mulher fosse falar não, né? Eu falei, cara, a bolsa de praia, beleza, né? Mas eu falei, cara, essa mulher vai falar não. Mas realmente, o Pedro nem brincou com o negócio. Só que a caixa tinha amassado, não tava mais comigo, né? E a mulher falou, não, pode ir tranquilo. Vai lá brincar, vai lá brincar. Vai lá pegar outra coisa que você queira pro seu filho. Eu falei assim, gente, essas praticidades e direto, sabe? No ponto, assim, eu gosto dos Estados Unidos, sabe? Assim, não é muito de ficar fazendo rodeio das coisas. Ó, o que você quer? É isso? Tá bom, é isso. Pode, não pode, entendeu? É ali, papum, sabe? Eu gosto disso. Então, acho que se a gente gosta da cultura, né, assim... Eu dei 2 exemplos aqui bobos de consumo, né? Mas que eu percebo que aqui no Brasil é totalmente diferente. Uma coisa também que a gente tem que ver. Lá nos Estados Unidos tem a questão das tips, por exemplo. Que aqui no Brasil a gente não tem muito isso. Tem embutido ali, né? Os 10% do garçom, bababá, bebê, né? Beleza, mas lá é diferente a cultura, sabe? Então, quando você não dá quando você não colabora ali, é mal visto, sabe? Assim. Então, assim, são coisas culturais que a gente precisa se habituar, mas que eu gosto. Eu tô muito feliz de estar nesse processo, sabe? Eu sou mega feliz de ajudar pessoas que sonham com esse processo, né? Assim, gente, eu vibro com meus clientes, assim, de verdade. Aproveito aqui que hoje é dia do cliente, né? Mais uma vez, agradecer a todos os meus clientes, né? Já somos aí mais de 180 pessoas atendidas aqui pela Nurses in the USA. O quanto que eu me sinto abençoada desses 2 anos, vamos fazer 3 anos, né? Mas que eu comecei a trabalhar mesmo, né, como assessoria, são 2 anos e meio, né? Porque eu fiz o Instagram, mas eu ainda não trabalhava com assessoria, né? Depois que eu passei a trabalhar. Então, assim, como eu sou grata por todas essas pessoas que passaram pela minha vida e que eu, de alguma forma, passei na vida delas também, né? Tem outros que ainda estão comigo até hoje, né? Assim, eu não tenho prazo de validade, sabe? Assim, eu não vou forçar você a terminar o seu processo em 1 ano. A gente vai cumprindo etapas, sabe? Eu vou junto com você, porque eu entendo que cada indivíduo é único, né? Então, eu não posso obrigar você a fazer tudo em 1 ano e vou te abandonar. Não é assim que eu trabalho, né? Então, eu tenho muito esse olhar, sabe? Então, muito obrigada aos meus clientes, né? E você que, de repente, tem vontade, eu vou
lançar já a oportunidade, hein? Ó, gente, cada dia vai ser uma oportunidade diferente. Então, olha só, já vou até explicar isso. Ah, eu vou lançar... a Monique lançou uma oportunidade hoje, eu vou ver se amanhã a oportunidade é melhor. Você vai ver que o que eu lançar hoje é para esse produto, entendeu? Então, se esse produto faz sentido para você, você garante hoje. Não vai ficar pensando amanhã, porque amanhã não vai ter outra coisa diferente. Não vai ter uma coisa melhor em cima dessa possibilidade, entendeu? A possibilidade é essa. Se você quiser, você aproveita. Se não, se no pacote não faz sentido para você, beleza. Amanhã é outra coisa, tá? Cadê, ó? A caixa do Walmart, comprei uma blusa na Arara, era uma e na caixa apareceu outro. Quando eu falei, a moça nem foi ver, fez o acerto e eu comprei. Tá vendo? Eles confiam, gente. Né? Assim, eles entendem que é cultural isso, né? Aqui no Brasil, às vezes, a gente é muito desconfiado, né? A Tati botou, você é maravilhosa. Graças a você, consegui concluir minha validação. Eu sou muito grata por você ter aparecido na minha vida. Oh, meu amor! E vamos aí para as próximas etapas, né? Tô animada para comemorar com você as próximas etapas, né? Que são super importantes. Então, vamos lá, gente. Vou falar aqui a opção. Para quem conhece já o meu processo de validação, eu tenho 3 pacotes, tá? Eu tenho um plano Silver, eu tenho um plano Gold, eu tenho um plano Platinum. Hoje, a promoção vai ser lançada em cima do plano Silver com a Joseph Silney, tá? Amanhã é outro, tá? Então, se você já pensou, tipo, eu quero validar meu diploma e eu quero fazer pela Joseph Silney, hoje é um dia que pode ser bem interessante para você, tá? Ah, não, Monique, eu quero fazer pela CGFNS. Então, hoje não é o dia da promoção para você, porque hoje a promoção é em cima do pacote Silver pela Joseph Silney, tá? A Joseph Silney, gente, ela é válida, não é válida para todos os estados. Então, você vai fazer a validação e você já sabe que, por exemplo, eu quero ir para Califórnia, já não pode fazer Joseph Silney, entendeu? Tá? Mas tem aquelas outras pessoas que já sabem os estados que a Joseph Silney é aceita. Faz sentido, o processo é menos burocrático, gente, o processo é muito mais tranquilo, né? E aí, se faz sentido para você, aproveita a oportunidade de hoje do plano Silver, tá? O que é o... Não. Nova York, gente, Nova York é CGFNS e é um processo que não é nem uma SENS, é o CVS que a gente chama. Então, quando a gente valida para Nova York, eu só acho que é válido validar para Nova York se você sabe que é muito trabalhar em Nova York. Monique, eu só vou sair do Brasil se for para Nova York. Eu vou tentar um sponsor até eu poder para Nova York, então eu vou fazer para Nova York. Beleza, então faça para Nova York, tá? De resto, gente, eu não acho que vale a pena validar para Nova York de cara, tá? A não ser que você more aí já, ou você queira muito para ir, tá bom? Porque não aceita Joseph Silney e você tem que fazer CGFNS. E quando você faz CGFNS, você não faz uma SES, você faz uma CVS. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido para você entender. Validei para Nova York e fiz uma CVS. Decidi ir para New Jersey, trabalhar em New Jersey. Você vai ter que fazer uma SES pela CGFNS de novo, porque não vai aceitar a CVS. E New Jersey vai te pedir uma SES, entendeu? Tá? Então, tomar cuidado com isso, tá? Mas, eu quero muito Nova York, vale a pena? Espera que amanhã teremos... Amanhã a promoção será em cima de CGFNS, tá? Hoje é Joseph Silney, tá bom? E como é que vai funcionar, gente, na semana do cliente? Publiquei aqui hoje a possibilidade, você tem até amanhã, meio-dia, né? Então, hoje é que dia é hoje, gente? Dia 15 de setembro. Você tem até o dia seguinte, então, o que eu vou publicar agora, que eu vou falar aqui pra vocês e depois eu vou fazer um post explicando, vai ser válido para até amanhã, meio-dia, tá? Então, pode me chamar no direct, pode me mandar o WhatsApp, não tem problema. Monique, vou querer aproveitar, até meio-dia amanhã você tem como aproveitar. O pacote Silver, gente, que é a validação, né? Gente, lembrando que não tem validade, eu vou com você em todos os trâmites. A gente vai junto desde a validação, aplicação no Board of Nursing que você escolher, do estado que você escolhe, te ajuda a cumprir, né, o que precisa para aquele Board of Nursing, agendamento do seu NCLEX, isso já está incluído, tá? A gente vai junto ali, cumprindo essas etapas, junto com você a gente vai ali junto cumprindo as etapas, tá? Ganha de brinde o quê? Dentro da Silver, você vai ganhar a Masterclass Job Interview, tá?
Então, existe uma masterclass que eu faço junto com a Lizzie, né? Que você vai ter acesso, você pegando o pacote Silver, beleza? Tchau, 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 tchau! Vamos ver o que temos pra hoje, que foi que eu fiz e separei pra você, né? Teremos um desconto, gente, de R$200, tá? Então, o pacote Silver, pela Joseph Silne, o valor normal comigo é R$1.600, tá? Então, fechando até amanhã, meio-dia, esse pacote Silver com a Joseph Silne, tá? Vai sair por R$1.400. E tem mais, tá? Eu nunca parcelo no cartão de crédito sem juros. Eu nunca parcelo. Mas como é semana do cliente, hoje inclusive é dia do cliente, eu vou liberar para você o parcelamento em 4 vezes sem juros no cartão de crédito, tá? Então vai ficar 4 vezes de R$350. Gente, eu nunca parcelo no cartão de crédito sem juros, porque eu perco, entendeu? Tudo que eu faço sem juros, quando eu cobro pro meu cliente sem juros, eu perco. A empresa me come uma parte do dinheiro, percebe? Então, além dos R$200 de desconto, você também ainda vai poder parcelar em 4 vezes sem juros. Monique, 4 vezes ainda ficou pesado pra mim. Aí você pode parcelar até em 12, mas aí vai entrar os juros, tá? Mas aí o valor é 1.400, se você parcelar em 12 vezes, vai entrar os juros, você vai ver ali qual é a parcela que faz sentido pra você, tá? Gente, presentão pra vocês, tá? Quem tem vontade de Joseph Silne... Ah, Monique, mas eu ainda vou me formar no final do ano. E aí? Não tem problema, gente. Eu faço contrato, tá? Eu tenho clientes meus que fizemos a validação, tipo assim, há 8 meses atrás, começamos a validação agora. Não tem problema, eu faço contrato direitinho, tá? Deixo lá explicando que vamos por etapas, que você não precisa... às vezes você... porque depois de pagar a assessoria, gente, tem que pagar as taxas dos órgãos, né? Então, quem vai validar pela Joseph Silne tem que ter os $400 da Joseph Silne depois para poder pagar eles, para eles analisarem o processo. Então, às vezes, a pessoa faz o quê? Cara, Monique, vou pagar a assessoria e quando eu respirar, eu aplico na Joseph Silne. Beleza, uma ótima oportunidade para você que tá aqui agora, por exemplo, né? Pô, vou parcelar em 4 vezes, entendeu? Parcelar em 4 vezes. Quando eu terminar de pagar a assessoria, aí eu vou já ter o dinheiro da Joseph Silne, eu vou me organizar com calma e aí a gente starta o processo. Não tem problema, gente. Eu não vou assinar com você hoje, ó, hoje é 15 de setembro, você tem até 15 de setembro do ano que vem, você se vira, minha filha. Se tem dinheiro, não tem dinheiro, o problema é seu. Não é assim que eu trabalho, tá? Eu sou muito tranquila. Quem me conhece sabe, eu sou muito tranquila, tá? Tá de boa pra você? Vamos começar agora? Não tá? Como é que você tá? Né? Sou muito tranquila, tá? O que tá incluso nesse pacote? Então, a gente vai fazer todo o processo de validação, tá? Então, eu faço os formulários de... Joseph Silne não é perfil no site, né? Então, é formulário. Eu preencho todos os formulários, mando pra você assinar. A gente faz um e-mail em conjunto, tá? Então, eu mando um e-mail pra Joseph Silne em seu nome, fazendo a aplicação, tá? Depois eu vou pegar os formulários, vou entrar em contato com o Corém, com a faculdade, mando pra eles, ligo pra Corém, ligo pra faculdade se precisar, tá? Faço chamada de vídeo com faculdade. Corém, normalmente a gente não faz chamada de vídeo, poucas vezes a gente faz. Porque às vezes não precisa, né? Faculdade que às vezes precisa mais. Então tá incluso todo esse suporte, enquanto isso tu tá estudando, né? Depois, validou o diploma, né? Saiu, validação, ok, beleza, ótimo. Vamos pra onde? Vamos pro Board of Nursing. Vou lá, vou fazer o seu perfil, vou te ajudar a cumprir os requisitos que precisa, vou te orientar. Qualquer dúvida que a gente não saiba, a gente vai... É possível não saber, né? Apesar de eu trabalhar com isso há 2 anos e meio, gente, tem às vezes coisas que mudam, as regras mudam, a gente tem que validar. Ah, Monique, o estado tal aceita não sei o quê? Cara, não sei, eu não sei de cabeça, né? No outro dia, uma cliente minha tava querendo fazer um endorsement pra Minnesota. Monique, eu quero ir pra Minnesota, tal, não sei o quê, e aí?
Quais são os requisitos? Calma, deixa eu mandar um e-mail pra lá pra saber, deixa eu olhar no site. Eu sempre gosto de, mesmo olhando no site, eu sempre gosto de mandar e-mail pra confirmar, entendeu? Vamos ver os requisitos direitinho, vamos ver se dá pra ter um waiver de alguma coisa, tal, não sei o quê. Então eu sempre vou buscar informação pra você, né? Eu que mando e-mail em inglês, se eu precisar ligar pros Estados Unidos eu ligo, não tem problema, tá? E depois vem a parte do NCLEX, né? Então, agendamento do NCLEX, né? Então a gente faz todo esse processo, tá, Evelyn? Então, tá incluso ali, tá? Então, como é que funciona a dinâmica, gente, do e-mail? Por que eu peço meus clientes fazer um e-mail? É óbvio que o meu cliente tem que ter acesso ao e-mail e tem que deixar salvo no celular o e-mail, porque eu não tenho como estar no meu celular, né? Meu celular tá aqui agora que eu tô falando com vocês. Eu ter todas as contas dos meus clientes no meu celular. Não faz sentido, eu não consigo, né? Então, o que os meus clientes fazem? Pipoca um e-mail lá pra eles me avisam, Monique, chegou um e-mail aqui tal, ou então eles me encaminham, dá uma olhada. Eu olho, se eu precisar entrar para poder responder, porque às vezes é só um e-mail informativo, né? Se eu precisar entrar e responder, como eu tenho a senha do e-mail, quando eu chego no meu computador, eu logo, né? Vou responder. Aí eu vou e respondo, entendeu? Então, assim, normalmente quando o cliente aceita fazer essa dinâmica, é de boa. Às vezes tem cliente que fala, Monique, eu não quero fazer e-mail em conjunto. Você pode me mandar as informações que eu vou replicar. Beleza também. Funciona também assim também, tá? Se o cliente não quiser fazer. Ou então, às vezes, quando eu já pego o processo andando, né? Que a pessoa já fez o cadastro, já começou o processo, mas não deu certo, deu uma RFA, eu vou ter que pegar no meio do caminho. Como a pessoa não começou comigo, a gente não fez a dinâmica do e-mail, né? Então, aí, às vezes, nesse caso, eu construo o e-mail e falo, olha, dispara aí do seu e-mail, né? Porque você que tem a senha. Mas é assim que funciona mais ou menos, tá? Que mais? Monique, ainda tenho dúvidas para fechar. Este vale a pena pro Texas, Montana e Virgínia? Texas, sim, aceita Joseph Silne. Montana aceita também. Virgínia, eu não sei de cor aqui. Mas tem um post meu, depois você me chama no direct que eu vejo pra você, tá? Tem um post meu, quer ver? Deixa eu até logar aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, eu já vou te dizer. Vou te dizer até quais são os... Vou até dizer aqui, agora, os estados que aceitam Joseph Silne, tá? Vamos aqui ler juntos, que aí vocês podem ver o que se faz sentido para vocês ou não, tá? Fazer pela Joseph Silne. Então, vamos lá. Preste atenção que eu vou falar um estado aqui por vez, tá? Hoje, no dia de hoje, dia 15 de setembro de 2029, vou te dizer aqui, ó. Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, District of Columbia, Flórida, Havaí, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, mas só se for endorsement, tá? Se for primeira licença, por eles não rola. New Mexico, North Dakota, Northern Mariana Islands, que é um outro território que tem nos Estados Unidos, né? Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Porto Rico, né, que é dos Estados Unidos, South Carolina, então a Carolina do Sul, Texas, Utah, Vermont, Virgínia, era Virgínia que tu queria? Tá aqui, Virgínia aceita. Virgínia, Washington e Wyoming. É assim que fala? Não sei. Tá? Então, estão aí os estados que são aceitos, que aceita Joseph Silne, tá? Então, já fica aí a dica para você, se você quiser aproveitar o pacote Silver, tá? Material para estudar para o NCLEX. Eu tenho um Telegram, que lá tem material de NCLEX, tá? Então tem PDF, tem os áudios do Mark Klimek, mas eu sempre oriento, se puder investir num preparatório, gente, é a melhor opção, tá? Aí eu posso depois passar as propriedades... Ohio, não viu Ohio? Não tem Ohio. Não tem Ohio. Oklahoma e Oregon. Com a letra O, tem Oklahoma e Oregon. Mas às vezes, gente, ó, uma dica aqui. Às vezes não tá aqui, mas quando você vai fazer uma transferência de licença, eles aceitam. Por exemplo, você viu que eu falei Carolina do Sul e não falei Carolina do Norte.
Mas Carolina do Norte, para uma transferência de licença, não pede relatório de validação. Então, não tem problema você ter validado pela Joseph, entendeu? Eu não falei Connecticut, mas Connecticut, quando você faz uma transferência de licença para Connecticut, ela também não vai pedir a sua validação. Então, a gente ganha mais 2 estados aí, meio que de tabela, mesmo validando pela Joseph Silney. Eu não saberia te dizer aqui na live se Ohio daria para fazer isso. Eu tenho que entrar em contato com Ohio para dar uma olhada, tá? Para eu não falar besteira. Gente, eu sou a mulher dos prints, entendeu? Tudo eu mando e-mail e eu printo as coisas, entendeu? Porque eu preciso, né? Já que eu trabalho com isso, eu preciso ter, né? A resposta ali, ó. É isso aqui que tá aqui, é isso aqui que eles me orientaram, foi assim que eu fiz e pronto, entendeu? Então, talvez Ohio pode ser que entraria ali, talvez, no mecanismo ali que entra North Carolina e Connecticut. Mas eu não tenho como te dizer isso aqui na live, tá bom? Pra eu não falar besteira, tá? A gente pode depois até ver, tá bom? E aí eu falo pra vocês. Beleza, gente? Então, só pra recapitular. Plano Silver, Joseph Silney. Faz sentido pra você, tá? De hoje até amanhã, meio-dia, R$200 de desconto, tá? Então, de 1.600 vai pra 1.400. E, além disso, eu ainda vou deixar você parcelar em 4 vezes no cartão de crédito, tá bom? Como é que funciona? Pagou o pacote, a gente manda o link pra poder fazer o contrato, tá? E marcamos uma reunião comigo, tá bom? A gente tem uma reunião antes de definir tudo pra gente se conhecer também, né? Eu quero conhecer você, eu quero conversar com você, quero conhecer um pouquinho da sua história, né? E aí a gente vai pra, de fato, olha, é assim, esse caminho acontece isso, esse caminho acontece aquilo, o que faz sentido pra você? Faz sentido fazer isso? Não faz? E a gente sempre vai ali traçar o melhor caminho pra você. Afinal de contas, é uma assessoria VIP, né? Se fosse uma receita de bolo, eu venderia uma receita de bolo aqui pra vocês. Às vezes, um caminho que funciona pra um não funciona pro outro, tá? E a gente, nessa reunião, alinha tudo isso para que a gente possa startar o seu processo. Ah, Monique, eu vou pagar primeiro a assessoria e depois eu pago a Joseph. Tem problema? Problema nenhum, tá? Tranquilo, vai estar tudo em contrato, gente. Tudo em contrato pra você, tá bom? Meus amores, amanhã tem live de novo. Eu espero você aqui. Amanhã a gente vai ter uma outra oportunidade, tá bom? Lembrando que oportunidade para pacote Silver na Joseph Silney só tem esse aqui hoje, tá bom? Tá? Depois, as oportunidades são outros pacotes e outras coisas. Ah, Monique, acabou que eu fechei o pacote Silver da Joseph Silney, mas eu quero fazer um upgrade. Tem problema? Problema nenhum, tá? A gente faz um upgrade depois, não tem problema, tá bom? Beleza, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da live, eu espero que vocês tenham curtido ficado aqui um pouquinho comigo essa 1h15. É sempre muito bom estar aqui com vocês, eu gosto muito de poder estar aqui falando um pouquinho, trazendo aí à tona, né, essa possibilidade de se tornar um enfermeiro nos Estados Unidos. Faz sentido pra você? Olha, já me segue aqui no Instagram. Se você tá vendo essa live, salva no YouTube. Já curte, comenta, compartilha, né? Vai pro meu Instagram, me segue lá, porque lá eu sempre tenho conteúdo com mais periodicidade, né? E é isso, meus amores. Olha, eu quero agradecer você que ficou comigo até o final. Tô esperando você, pode me mandar um direct, pode me mandar um WhatsApp, se você quer aproveitar essa oportunidade, tá bom? Até amanhã, meio-dia, tá valendo, e eu espero estar com você em breve pra gente começar o seu processo, tá bom? Porque eu quero te ver nos Estados Unidos também, tá? Um beijo grande, meus amores, fiquem com Deus, uma semana abençoada, iluminada, cheia de alegria pra nós, tá? Com muita prosperidade, muita abundância, muita saúde, muita paz, tá bom? Beijo grande, até amanhã.